de hoje. Estão a ouvir-me bem? Sim? Sim. Ótimo. Muito bem. Vamos depois admitindo as pessoas que se vão juntando a nós, que penso que ainda se irão juntar mais algumas. E olá a todas e a todos. E obrigada pela vossa presença hoje neste encontro sobre os 50 anos do álbum Cantigas do Maio e da Grândola Vila Morena. Esta é uma iniciativa conjunta organizada pela Biblioteca de Alcântara e pela Associação José Afonso, Núcleo de Lisboa, promovida pela Rede de Bibliotecas de Lisboa. O álbum Cantigas do Maio, do José Afonso, do Zeca, como nos habituámos a chamar, faz 50 anos. É uma idade redonda e bonita, uma idade para celebrar, para fazer balanços, também para pensar no futuro. A Grândola Vila Morena foi senha da Revolução de Abril de 74, foi e é símbolo da luta, da resistência e da esperança, e não apenas em Portugal. Gostávamos, portanto, que esta sessão fosse um momento de partilha, que fizesse justiça a esse álbum magnífico, que continua a ser o Cantigas do Maio, que atravessasse com a Grândola os vários momentos em que foi mais do que só uma cantiga e que deixasse a todos quantos participam e a todos quantos depois possam visualizar no Facebook e no YouTube das VLX e da Associação José Afonso uma semente de esperança e também uma semente de inquietação, como diria o José Mário Branco, que seja mobilizadora para as muitas lutas que ainda é preciso travar em prol de um mundo mais justo, mais fraterno, mais igualitário e mais sustentável. E antes de passar a palavra ao moderador desta sessão, queria agradecer à Junta de Freguesia de Alcântara o apoio na realização desta iniciativa, disponibilizando a plataforma em que estamos a encontrar-nos, ao José Rodrigues, da AJA, a colaboração imprescindível e sempre amiga, à equipa da Biblioteca de Alcântara, que com empenho, profissionalismo, tem tornado possível construir esta biblioteca sem muros nem ameias, e a todos os convidados, músicos, cantores, jornalistas, que viveram estes tempos de luta de que é herdeira a Grândola Vila Morena e que continuam de alguma forma a inquietar, a interpelar, a questionar. Desejo-vos a todos uma excelente sessão e passo a palavra ao Ricardo Andrade, investigador do Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa, com vários trabalhos publicados sobre o canto de intervenção e a canção de protesto, a quem agradeço muito a disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Obrigada. Obrigado e boa tarde a todos e mais uma vez muito obrigado pelo convite à Biblioteca Municipal de Alcântara e à Associação José Afonso. Como deverão ter visto no cartaz, eu era para estar a moderar esta sessão com o meu colega Hugo Castro, com o qual tenho desenvolvido trabalho sobre estes assuntos. Infelizmente, mas por uma razão feliz, ele não pode estar presente, porque foi pai esta semana, portanto, tem estado ocupado com outros afazeres, por assim dizer. Portanto, esta sessão visa comemorar e discutir as características e o impacto do álbum Cantigas do Maio, de José Afonso. Foi publicado no final de 1971, em dezembro, ou seja, há quase 50 anos, pela editora Orfeu, de Arnaldo Trindade. Foi gravado entre outubro e novembro do mesmo ano, no principal estúdio do Château de Hérouville, em França, sob a direção musical do José Mário Branco. Cantigas do Maio, a par de outros discos publicados no mesmo período e gravados no mesmo local, como o LP Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, José Mário Branco, e o EP Romance de um Dia na Estrada, dos Sérgio Godinho, abriram novos caminhos no seio daquilo que eram as práticas de gravação e fixação de repertório em disco por parte de músicos portugueses de então. O LP Cantigas do Maio constituiu um importante marco de renovação musical da discografia de José Afonso e não só, afastando-se esta cada vez mais do recurso exclusivo ao acompanhamento à viola, e enverdando progressivamente pelo uso de um maior leque instrumental e de efeitos sonoros nos arranjos das canções,
elementos que, nas palavras do produtor José Mário Branco, se constituíam enquanto meios de encenação sonora do repertório. Nós, para esta sessão, contamos com a participação de vários convidados, alguns deles já repetentes, presentes na anterior sessão em abril. Eu não sei se o Afonso Dias já se encontra presente, que se manifeste se estiver, em princípio não. O Eduardo Raposo estará presente? Já está. Portanto, Eduardo Raposo é um investigador com várias apresentações e publicações sobre temáticas relacionadas com a canção de protesto e o canto alentejano, destacando-se a publicação de livros como Canto de Intervenção, 1960-1974, resultante da sua dissertação de mestrado, e o livro Cantores de Abril, publicação que conta com um conjunto de entrevistas aos protagonistas da canção de intervenção de protesto. João Carlos Calista é outro dos convidados, é igualmente investigador na área da música, sendo autor de vários programas para rádio e televisão, assim como de várias publicações sobre o universo da música popular portuguesa ou em Portugal, destacando-se para o presente efeito o livro Canta Amigo Canta, Nova Canção Portuguesa em 1960-1974, focado no percurso e na obra discográfica dos cantores e grupos ligados à, entre aspas, canção de protesto. Temos também presente Pedro Tadeu, jornalista e autor de vários artigos e reportagens sobre música, sendo atualmente responsável pelo programa radiofónico Panfletos, transmitido na Antena 1, o qual constitui uma recriação de um antigo programa de rádio de Ruben Carvalho, através do qual vai divulgando as histórias de canções e repertórios enquadrados no extenso universo internacional da canção de protesto. Não sei se o Afonso Dias já está presente. De qualquer forma, a estar, contamos com a presença dele, é músico e compositor, foi membro do GAC, do Grupo de Ação Cultural Vozes na Luta, e foi também deputado à Assembleia Constituinte pela União Democrática Popular, o UDP, e é atualmente membro do Conselho Consultivo da Associação José Afonso. Desde 1979 gravou diversos discos a solo, tendo também elaborado vários livros e discos de poesia. Portanto, espero não estar em falta para com ninguém. Enquanto mote, enquanto pergunta ou grande pergunta inicial, e seria dirigida a todos, ou a quem quiser intervir, gostaria de perguntar ou de pedir que os nossos convidados conseguissem enquadrar aquilo que foi a publicação deste disco em particular, do Cantigas do Maio, tendo em conta as suas características, as suas especificidades sonoras, tendo em conta aquilo que foi o leque de publicações discográficas realizadas em Portugal durante o ano de 1971, enquadrando esse disco em particular também naquilo que vinha sendo o trabalho discográfico e musical de José Afonso até então. Antes de passar a palavra aos convidados, refiro também que, tal como na anterior sessão, os últimos 15 minutos da presente sessão, que durará cerca de 1h30, serão dedicados a intervenções do público, ou seja, se tiverem questões, quiserem intervir, podem indicá-las, escrevê-las no bate-papo, ou então intervir oralmente na secção final desta sessão. Portanto, quem é que quer começar, tendo em conta a questão? Pedro, João, manifestem-se. Posso ser eu? Força. Vamos lá ver, muitos dos que estão presentes nesta conversa sabem bastante mais deste assunto que eu. Mas eu posso dar um quadro geral e depois, em relação a detalhes e digamos, também a explicar melhor algumas das coisas, poderão complementar aquilo que eu vou dizer. Aquilo que eu vou dizer, no fundo, é muito genérico e creio que para muitos de vocês não é propriamente novidade. Eu acho que a música de intervenção em Portugal nesta fase pode-se dividir em 4 épocas, não é? Uma anterior, que começa com o Fernando Lopes Graça, com as canções heroicas nos anos 40, como falámos, aliás, da outra vez. Outra, quando o José Afonso e o Adriano Correia de Oliveira em Coimbra começam a transformar a canção de Coimbra, o fado de Coimbra, nas baladas e dão início ao chamado movimento de baladas, aos baladeiros.
Outro marco é este disco, o Cantigas de Maio, por isso é que ele é tão importante, porque altera completamente a forma como... E não é só na música, eu acho que é também na escrita, na própria poesia que é escrita, nas próprias letras, há também uma certa modificação. E depois a seguir ao 25 de Abril, e aí até podemos dividir depois em mais duas fases, que é o período propriamente revolucionário até ao 25 de Novembro, e depois do 25 de Novembro, uma transformação para os grupos de música tradicional, uma evolução que vai da canção de protesto para os músicos que no fundo tentam recriar de uma forma mais ou menos heterodoxa a música tradicional portuguesa. E porquê é que o Cantigas de Maio é então aqui um marco tão relevante? Porque me parece que ele, para já, há uma junção muito feliz, que é a junção no mesmo trabalho do José Mário Branco e do José Afonso. Depois, há uma felicidade técnica, que é a possibilidade de utilizarem equipamento de estúdio que vos permite fazer a utilização de multipistas, que é uma coisa que provavelmente não era muito vulgar nos discos anteriores, efeitos estereofónicos e, sobretudo, julgo que tem a ver com a própria passagem do lado de José Afonso por África, onde ele foi professor, e do lado do José Mário Branco, digamos, da ligação que ele teve, quer com o Fernando Lopes Graça, quer com o Miguel Giacometti, na recolha, durante uma fase da sua adolescência, não, enquanto era jovem, tipo a França, de recolha e estudo de música tradicional portuguesa. Isto faz com que eles tenham, digamos, uma vontade de introduzir elementos de música portuguesa, de raiz folclórica, não do fado, com instrumentos como o adufe, ferrinhos, efeitos especiais e também até instrumentação com algum toque africano, nomeadamente na percussão. Isto cria um ambiente completamente diferente e é uma espécie, digamos, eu penso que com a ida para a França de muitos cantores no princípio dos anos 60, havia, digamos, muito engajamento ao estilo de música francesa, da música de protesto francesa, que era muito suportada na viola e na voz, basicamente. E com isto há uma transformação. De repente descobrem que têm um mundo nas mãos completamente extraordinário para afirmar a sua posição, mantendo uma ligação política à música através das escolhas e das opções que fazem estéticas, na linha, aliás, do que o Fernando Lopes Graça tinha defendido nos anos 40. Ou seja, que a procura da raiz popular e da ligação ao povo na música não significaria, como muitas vezes foi utilizado, uma apropriação política, mas sim uma tentativa de expressão, digamos, da vontade política que o próprio povo teria para mudar as coisas. Portanto, há aqui também uma intenção política na utilização destes instrumentos. Recordo-se que o Estado Novo utilizou muito o folclore, sobretudo na fase inicial, nos anos 30, e mesmo até aos anos 50 e 60, com uma componente nacionalista, digamos assim, e da afirmação de um certo patriotismo colonial e colonialista, desde o Fernando Lopes Graça até este álbum, Cantigas de Maio, houve sempre uma tentativa, digamos, de fazer com que a utilização de folclore não tivesse esse cariz fascisante, para utilizar a expressão da época. E, portanto, é uma transformação muito importante e a qualidade do que é feito, ainda por cima, é extraordinária. Ainda hoje, eu antes de vir para aqui, fui ouvir outra vez o disco, não é? Para recordar algumas coisas, e acho absolutamente incrível como é que naquele tempo se fez um disco tão bom. Queria também referir a questão das letras, que é, embora o José Afonso já tivesse feito isso de alguma forma, mas há um toque surrealista, individualista nas letras, uma visão, digamos, da liberdade individual e digamos, já não são metáforas, já é mesmo surrealismo em algumas das frases que são escritas e que é também, no meu ponto de vista, muito novo. Portanto, e também desse ponto de vista, eu quando digo surrealista, atenção, não liguem muito ao rigor da palavra do ponto de vista estilístico. O que quero dizer é que há uma tentativa digamos, há uma simbologia na poesia que é escrita, que é que aponta a uma fantasia muito grande, apela a quem está a ouvir uma imaginação enorme. Provavelmente também era feito de forma a que tentasse, de alguma forma, ludibriar a mensagem para eventuais censores, não sei. O disco, apesar de ter sido feito em França, se calhar havia intenção de que fosse
houve intenção de ser lançado em Portugal e que de alguma forma passasse na censura, mas era impossível com aquilo que lá está, mas enfim, mas penso que talvez houvesse também essa ideia subjacente, digamos, algumas metáforas que são escritas, mas há de facto uma linguagem que é muito, muito boa, a utilização da língua é extraordinária neste disco, e há, digamos, uma libertação de algum formalismo anterior, mesmo na escrita, que me parece de veras interessante e que não parece, do ponto de vista académico, que seja tão estudado como é a questão da música e da instrumentação. Mas eu não sou académico e posso estar aqui a dizer um disparate, depois a terem-me lá com isso à cara. Quero também realçar que o disco depois é muito importante para tudo que segue. Atenção que neste ano, aliás já foi referido, foram gravados mais 2 discos importantes, além de um do Zé Mário Branco, o Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, há também o disco dos Sobreviventes do Sérgio Godinho. Mas este facto é o que rompe mesmo com todos os formatos anteriores, não os traindo, ou seja, fazendo com que há uma evolução. E depois há uma grande influência para tudo que vem a seguir, até ao exagero, quer dizer, se ao 25 de Abril também tudo que não tivesse um adufo para tocar atrás não era considerado música. Também, francamente, também foi realmente assim uma grande cacetada. mas teve uma influência fulcral. Creio que anos e anos depois, não sei se em 78, 79, o jornal que havia na altura, muito importante, que era o 7, que era um jornal de espetáculos, fez um concurso para escolher o melhor álbum de todos os tempos da música portuguesa, e foi o Cantigas do Maio que ganhou. É que em segundo ficou a Banda do Casaco, já não tenho a certeza. Mas a própria Banda do Casaco não tinha nada a ver com este tipo de movimentos, é também herdeiro do Cantigas de Maio, porque utiliza instrumentação e arranjos muito parecidos. E isto teve influência em discos que ainda hoje nós ouvimos. Para mim, digamos, aquele que é o máximo de todos, acaba por ser digamos, aquele que leva este tipo de utilização da ligação à música popular portuguesa, à música da Beira Baixa, à música do Minho, à música do Algarve, é o do Fausto, o Estado dos Alquimistas. Mas hoje em dia ainda temos bandas ótimas a tocar música assim. Lembro da Brigada Vitor Jara, por exemplo, mas houve muitas, o Estrovante na fase inicial, o Grupo Outubro naquela fase inicial, ou seja, tudo a seguir ao 25 de Abril houve uma série de grupos que adotaram este estilo de abordagem musical, e isso teve uma influência durante muitos anos importantíssima, criou um movimento, a chamada música popular portuguesa, que difere dos baladeiros iniciais precisamente por esta riqueza instrumental. Mas isto são generalidades, agora a seguir podem alguém já ir a coisas mais no ponto. João. Então, olha, se calhar pego aqui em algumas das coisas que disse o Pedro Tadeu, precisamente, que acho que nos fez aqui já um belíssimo retrato. Uma delas, a questão das letras, da importância das letras. Não é um fator de sumenos pensarmos que o Zeca Afonso, nesta altura, portanto estamos em 1971, tinha já livros publicados com as letras das canções, e isso que pode parecer uma coisa com pouca importância, na realidade não o é, e como também o Pedro Tadeu estava a dizer, aliás, não há mais nenhum cantautor nesta altura, portanto, dentro deste universo da canção dita de protesto, dentro do universo dos cantautores, dos grupos associados à canção de inspiração tradicional, indo buscar influências tanto à música tradicional portuguesa como a algumas músicas estrangeiras por vezes, porque há casos realmente de grupos ou de intérpretes que cantam também algum repertório internacional, que tenham obra publicada em livro. Havia sim obra publicada em revista, e não podemos esquecer desde logo a importância fundamental da revista Mundo da Canção, a partir do final do ano de 1969, com o Zeca Afonso na capa, logo no primeiro número, precisamente, a publicar ensaios, a publicar entrevistas e a publicar as letras das canções. Mas isto de haver a obra publicada em um livro remete-nos de facto para a importância de alguém que não se fecha dentro do âmbito da música, mas vai de facto para o âmbito da literatura, e portanto não é de maneira nenhuma descabido falar no surrealismo. Eu não sou, quer dizer, por acaso sou de literatura, mas não sou, enfim, não trabalho dentro dessa área em concreto, mas é realmente um dos universos em que o Zeca Afonso se movia, e realmente às vezes as tentativas de o
circunscrever a um âmbito temático são sempre muito apocadas e realmente não fazem sentido. A outra questão que o Pedro Tadeu também referiu há pouco e que acho que é importante, aliás, e há de ser de certeza falada mais à frente também, é a questão da censura. Estava a recordar-me de uma história que não sei se já foi falada na outra sessão em que eu não tive possibilidade, infelizmente, de participar. Nunca me esqueço, o José Nisa contou várias vezes, eu ouvi contado por ele, mas ele contou várias vezes e contou em entrevistas as estratégias que tinha para tentar, de alguma forma, conseguir que nos discos fossem publicadas as canções com os textos que ele queria que fossem publicados, que era pedir ao Zeca Afonso para escrever uma série de letras mais duras ainda, que ele já sabia que iam ser cortadas, e depois acabava sempre mais ou menos por conseguir. Houve lá um caso ou outro que ele falava, quando foi da morte saiu à rua, não queriam que a morte saiu à rua fosse publicada em disco, mas eu fui lá falar creio que com o Feitor Pinto, com o Pedro Feitor Pinto, dizer, então, mas quem é que sabe quem é o José Dias Coelho? Ninguém sabe quem é o José Dias Coelho, estas pessoas no geral, pronto, e lá ficou a morte saiu à rua. Portanto, estas... Deixa-me só interromper, desculpa, é que o Pedro Feitor Pinto era colega amigo de Coimbra do próprio José Nisa, daí o elemento de ligação. Precisamente, as relações estudantis, as velhas relações estudantis. E depois há outro fator também importante, e o José Afonso é um dos casos extraordinários por todas as razões que sabemos, por outras que não sabemos ainda e que o estudo da obra do Zeca nos permitem vir a conhecer, mas também se destaca desde logo, e às vezes não se fala tanto nesse lado, pela dimensão da obra discográfica, e o Zeca Afonso, nesta altura e continuando, portanto, quer nestes anos anteriores a 74, quer no período imediatamente a seguir a 74, mas este período é muito relevante. Ele e a Amália Rodrigues são praticamente as duas exceções, ou são mesmo as duas exceções, que têm uma obra discográfica regular em formato LP, portanto em formato álbum, quase ano a ano. No caso do Zeca Afonso e no caso da Amália é mesmo muitas vezes ano a ano, constantemente, por razões diferentes, também com as carreiras começadas com alguma diferença, não muita, porque se formos recuar aos primeiros discos do Zeca Afonso, ainda publicados em 78 rotações, na década de 50, não são assim tão posteriores aos primeiros discos da Amália gravados no Brasil, em 1945. Mas em formato álbum, a Amália começa a gravar em meados da década de 50, o Zeca Afonso tem o primeiro LP em 1964, mas depois, por causa do contrato que assina com o selo Orfeu do Arnaldo Trindade, há uma discografia regular, e é esta discografia regular em formato álbum que na altura não era comum de todo. A maior parte dos artistas, mesmo os que mais vendiam em formato EP, portanto os discos pequeninos, 7 polegadas, 45 rotações, normalmente com 2 canções de cada lado, quer no âmbito do fado, quer no âmbito da canção ligeira, ou seja, nomes como a Simone ou a Madalena Iglesias, a Madalena Iglesias não tem álbuns praticamente originais, tem coletâneas em LP de material editado em EP. A Simone, até 74, tem um LP de originais apenas, com uma discografia gigante em 45 rotações, mas um LP apenas. E, portanto, não deixa de ser significativo pensar uma outra exceção, não neste âmbito diretamente da canção, enfim, da canção popular dita de protesto ou no âmbito do fado, é no âmbito da música erudita, e já foi aqui falado também pelo Pedro Tadeu o nome do Fernando Lopes Graça. O Fernando Lopes Graça é também uma exceção dentro da Valentim de Carvalho, com a construção de uma obra regular em formato LP. Mas é o tal aparente contrassenso, que é por causa de ter sido proibido de lecionar, o Arnaldo Trindade acaba também porque se sente ali uma empatia com o repertório, aquela frase do Arnaldo Trindade que é dita várias vezes, aquelas canções tão bonitas tinham que ser publicadas, portanto há aqui também uma relação de paixão, de identificação com o repertório, mesmo que às vezes até nem estivessem exatamente nos mesmos quadrantes políticos. E é isso que permite, portanto, o facto de o Estado Novo não ter permitido que o Zeca Afonso lecionasse é o que vai permitir que haja uma obra tão grande do Zeca Afonso, e poderia também ser tão grande a do Adriano Correia de Oliveira, porque os contratos que eles tinham ambos com o selo Orfeu do Arnaldo Trindade eram idênticos, e durante algum tempo o Adriano Correia de Oliveira foi cumprindo essa regularidade do contrato.
O Arnaldo Trindade, mesmo assim, não foi um patrão, enfim, que podia ter sido mais impositivo e ter tentado fazer cumprir o contrato mais escrupulosamente, mas deixou que os artistas fossem tendo a sua liberdade dentro daquele ritmo que supostamente seria anual e que permitiria também trazer outros artistas para a editora, e eles fizeram-no ambos, tanto o Zeca Afonso como o Adriano Coelho de Oliveira. Mas temos aqui também esta vertente que faz destacar a importância, também enquadrando-a no mercado discográfico, na indústria discográfica portuguesa, algo imberbe, claro, em muitos casos, também é por isso que o chamado boom do rock português tem importância, porque não é só para o rock, é para toda a indústria em geral, e o José Afonso é um dos nomes que ajudou também a que esse caminho pudesse fazer mais sentido. Aos poucos as coisas foram se transformando. Eu não sei se os nossos restantes convidados já se encontram presentes, não sei se o Afonso Dias e o Eduardo Raposo se encontram aqui entre nós. De qualquer forma, existem, se me é permitido, existem alguns pontos que vocês mencionaram e que me parecem bastante interessantes e que acho que convém serem um pouco explorados. De facto, fala-se muito no Cantigas do Meio, enquanto disco que marca uma mudança sobretudo na riqueza instrumental do suporte das canções, mas isso de certa forma corresponde a uma tentativa e uma vontade que no caso da discografia do José Afonso vem de anos. O Contos Novos Rumos Velhos, por exemplo, já indica ou já sugere uma certa vontade de diversificar no suporte instrumental, apesar de, e eu próprio falava disto em entrevista, dos arranjos não terem sido propriamente preparados, ou seja, resultaram um pouco daquilo que eram decisões do momento, ou quase do momento, quando já se encontravam em estúdio. O Adácio Pestana participa, o próprio Francisco Canhais participa, entre outros músicos, e na sequência da gravação desse disco, os discos subsequentes do José Afonso são, pelo menos durante um bom período de tempo, quase todos gravados no estrangeiro. De certa forma corresponde também a uma certa vontade do próprio em, por um lado, gravar lá fora, viajar, ir mudar de ares também um pouco, mas também refletia uma certa vontade de procurar estúdios que ele considerava que tivessem melhor qualidade sonora, sendo verdade ou não, não sei, depende de caso para caso, mas melhor qualidade sonora do que aquilo que era a qualidade a que estaria habituado cá. E logo em 1970 vai gravar a Londres, aos estúdios da Pi Records, que era uma editora que tinha representatividade, uma relação de representatividade com o próprio Orfeu, onde grava o Traz Outro Amigo também, que curiosamente é um disco que em termos de suporte instrumental é relativamente simples, já não é acompanhado pelo Rui Pato, porque está impedido de sair do país, mas é um disco que, apesar de tudo, fora um caso ou outro, ainda mantém muito a questão do suporte à viola, por assim dizer. Pelo Boris, o Carlos Correia, e pelo Filipe Colasso. Boris, que participaria no Cantigas do Meio. Apesar de serem dois músicos vindos do rock também, não queria deixar dos Álamos, exatamente, venhamos de Coimbra, do rock, certo? Mas é engraçado porque, apesar de tudo, essa tentativa de diversificação instrumental também correspondia a um certo ouvido atento que o próprio José Afonso tinha relativamente ao que estava a acontecer no âmbito da música popular a nível internacional. E é em Londres que ele até contacta pessoalmente com o próprio Caetano Veloso e com o Gilberto Gil, que estavam exilados no período da ditadura militar no Brasil. E há, precisamente em 1970, uma entrevista em que ele fala na grande necessidade que tem de, não querendo ser um músico pop, começar a enverdar por um caminho mais próximo daquilo que o Caetano Veloso e o próprio Gilberto Gil já estavam a fazer no seu repertório. Ora, 1970, se não estamos em erro, é o ano em que o próprio José Afonso conhece pessoalmente o José Mário Branco e o Sérgio Godinho, e o Luís Cília, já agora.
E porquê que é provavelmente em 1970? Porque um dos antigos colegas de grupo de um dos convidados da anterior sessão, o Luís Pedro Faro, que fazia parte do grupo Introito, em 1970 acompanha o próprio José Afonso numa turnê por França e arredores. E é nessa circunstância que as histórias divergem um pouco, mas conhece pessoalmente o próprio José Mário Branco, inclusive atua com ele em várias sessões. Uma delas é a famosa sessão do Mutualité. E isso também se liga ao ponto que o Pedro mencionou e o João mencionaram, que é a questão das letras, porque vocês devem saber essa história. A entrada dessa sessão no Mutualité foi distribuído um panfleto por parte de um grupo de extrema-esquerda que criticava o facto das letras não serem explícitas e diretas, portanto aquilo já não correspondia ao que deveria ser supostamente a defesa explícita da linha justa daquele grupo partidário. Era o grupo A Vanguarda, era uma cisão do CNLP. E é com essa ligação mais próxima entre o José Afonso e os cantores que estavam em França que ele se apaixona pela música de José Mário Branco. E ele diz isto em entrevistas prévias à gravação do Cantigas do Maio. Em 1970, apesar daquilo que o próprio dizia, é também o ano em que o José Mário Branco faz os primeiros arranjos para disco, de outras pessoas. Trabalho esse que tem sequência logo em fevereiro de 1971, na gravação do Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades. Ora, o José Afonso acompanha o Francisco Fanhais, e é pena que ele não esteja aqui presente connosco, em abril de 1971, numa ida, quando o próprio Francisco se exila, em França, para começar a discutir a possibilidade de se gravar um disco em França, e consta que terá ficado encantado com aquilo que era o próprio trabalho já realizado, já gravado, apesar de ainda não publicado em disco. Esses discos da Sasset e do José Mário Branco e do Sérgio Godinho só são publicados em novembro, mas já teria ficado muito entusiasmado com o que ouvira. E de facto o Cantigas do Maio é um disco, ao contrário do que tinha acontecido antes, em que há uma longa preparação prévia por parte dos arranjos do José Mário Branco, cujas características musicais vão também beber bastante ao Fernando Lopes Graça, mas isso depois seria outra conversa. Dizem que o Eduardo Raposo já se encontra presente. E o Nuno Gomes dos Santos também? Ok. Eu pergunto, se não ouviram a pergunta que eu tinha feito ao João e ao Pedro, e que estendo agora a vocês, tinha a ver com o enquadramento daquilo que foi a importância do Cantigas do Maio e desse momento de renovação no âmbito da música popular portuguesa ou em Portugal, que foi o ano 1971, ou seja, para além do Cantigas do Maio, também a publicação dos primeiros discos, o primeiro disco do Sérgio Godinho e o primeiro LP do José Mário Branco. Eu não sei se o Eduardo e o Nuno Gomes dos Santos, na altura, redator do Diário de Lisboa, escreveu até bastante sobre isso. Não sei se nos querem dar o seu depoimento. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que cheguei um bocadinho atrasado, mas não tive culpa. De qualquer modo, já sei o que é que se tem passado por aí e eu acho que sou uma pessoa altamente credenciada, tá? Todos os presentes. Estou a brincar. Mas estive a pensar nisto. É assim, eu quando foi digamos, o verdadeiro lançamento da Grande, que foi naquele espetáculo no Coliseu, no dia 29 de março de 74. Eu estive lá e cantei a Grande. Depois veio o 25 de Abril e eu estava fardado. Eu era militar no 25 de Abril. Depois passaram-se uns anitos e estou a olhar aí para o cartaz que tu tens atrás de ti, que se lixa a Troika, e eu fui um dos organizadores dessa manifestação que está aí, e
Passado uns tempos, estava na Assembleia da República a cantar a grande, com o Carlos Mendes, José Zaluar e, sei lá, imensa gente. Portanto, são três, epá, três galões que eu tenho aqui sobre a Grândola e o Zeca. Mas, concretamente, e reservando para mais tarde outro tipo de intervenção, concretamente, o Cantigas do Maio é, quanto a mim, e em termos de tudo o que era gente que, para já em termos de Zeca Afonso, e depois tudo o que era gente que o rodeava e que cantava ou com ele ou que o admirava e ia para palcos, os baladeiros e gente que não sendo baladeira fazia cantiga de protesto, como diria o Fausto, que diz que a cantiga de intervenção é depois do 25 de Abril, e também não estamos aqui para discutir esse tipo de coisas, mas pronto, o Zeca da viola heroica deu lugar ao Zeca como criador de um disco onde o Zé Mário mostrou que aquelas músicas podiam ser tocadas e arranjadas e transmitidas de uma forma completamente diferente. Isto é, quero dizer que a música popular, esta música popular de que estamos a falar, nunca mais poderia ser a mesma, em termos pelo menos de música gravada, porque os meios eram poucos para ao vivo se fazer qualquer coisa parecido com o que está no disco, mas em termos de música gravada, o Cantigas do Maio é de facto a esquina, é a viragem para uma coisa que não se podia voltar a fazer como se faria antes. Disse. É engraçado porque já e antes de passar para o Eduardo, na apresentação dos outros, dois dos quatro, aliás, também a gente aqui de agora do Adriano, se bem que esse foi gravado cá, mas na apresentação dos discos do Zé Mário e do Sérgio, não é, acho que o Adelino Gomes era uma das pessoas que estava a apresentar, mas não tenho a certeza se foi ele que disse, mas sei que logo no início da apresentação um dos pontos que é explicitamente referido é que agora os novos discos começam a ter orquestrações, é esse o termo que é usado, e que já não se volta atrás. Agora, a partir de agora já não se volta atrás. E achei piada ao fato da consciência de que a publicação destes discos constituía um momento de mudança, um fator de mudança, de renovação, ser tão evidente logo na altura. Isso, aliás, também se reflete na imprensa, enfim, publicada no período. O João já falou no Mundo da Canção, que promoveu muito estes discos. Eduardo, não sei se quererá também acrescentar. Sim. Boa tarde a todos, eu tenho estado muito atento a ouvir, cumprimentar o Ricardo, o Pedro, o João, o Nuno e todos os amigos e amigas que estão presentes. Eu gostava de dizer aqui, e agora o Ricardo fez uma referência que acho que é importante. No outono de 71 não saíram 3 discos extremamente importantes, saíram 4 discos extremamente importantes, e um deles, portanto, é o Gente daqui de agora, do Adriano Correia de Oliveira, que também, de uma outra forma, mas também é uma inovação na obra do Adriano Correia de Oliveira, porque é um trabalho com direção musical, com arranjo e orquestração do José Nisa, que é feito, o José Nisa estava, portanto, na Guerra Colonial, portanto, e terá feito, portanto, esse trabalho na Mata, não é? E depois enviou para o Adriano, portanto, e é gravado. Por outro lado, a referir uma coisa que me lembrei há pouco, neste ano que passam 150 anos da Comuna de Paris,
esta feliz coincidência de passarem 50 anos de Cantigas do Meio, de alguma forma, portanto, felizmente, e portanto, deixar aqui mais uma vez, como na sessão anterior, as minhas felicitações a quem está a organizar, estas sessões. Infelizmente, sobre a Comuna de Paris falou-se muito pouco na imprensa, portanto, um ou outro jornal de referência. É um tema que fazia, se calhar, falta neste período em que vivemos, voltar, portanto, porque a música e a política estão ligados, portanto, estão sempre ligados, não é? Agora, depois houve aqui um aspecto curioso, portanto, que o Pedro falou, que dividiu, portanto, aqui em quatro períodos, portanto, eu chamo de canto de intervenção, há quem chama, portanto, outras coisas, mas, portanto, no fundo, portanto, é este movimento, portanto, permite, portanto, o período extremamente importante do Fernando Lopes Graça, de alguma forma, portanto, é o antecedente, portanto, deste movimento que se inicia em Coimbra, que inicialmente não é um movimento, portanto, com o Zeca, com o Adriano, depois com o Luís Chile, portanto, portanto, em França, e há pouco falava-se pela primeira vez, portanto, havia poesia publicada. Não nos esqueçamos que o Manuel Alegre já tinha editado dois livros que são fundamentais, portanto, que são, e vão ter, portanto, portanto, edições, por acaso eu tenho aqui uma citação dele, em que ele diz que a primeira edição da Praça da Canção foi de 3.000 exemplares, que se esgotou em 8 dias. A segunda foi de 5.000. A primeira edição do Canto e as Armas foi de 10.000. Depois apareceram edições clandestinas e cópias impossíveis de quantificar. Mais tarde chega a haver edições de 20.000 exemplares de qualquer um dos livros. Segundo alguns editores, são os livros de poesia mais difundidos em vida de um autor neste século ou em qualquer um. Isto de alguma forma revela aqui a importância que a poesia, que a grande poesia, vai marcar os anos 60, portanto, este movimento que só se poderá considerar um movimento organizado depois do Zip-Zip, que até aí, portanto, não era, mas vai ter uma extrema importância. E o Cantigas de Maio aqui é um marco, como já foi dito, é um marco fundamental, é um marco, como também foi um marco quando o Zeca começou a trabalhar com o Rui Pato, em 63, e iniciou, portanto, o acompanhamento, tanto à viola, deixando a guitarra de Coimbra. Só que era acompanhado por ou no máximo 2 músicos. Com Cantigas de Maio, são 7 músicos, são 15 instrumentos. É evidente que os discos seguintes, até por vezes ultrapassa isso, portanto, venham mais 5, estão presentes 30 instrumentos, estão 18 músicos, mas de facto o Cantigas do Maio, portanto, é fundamental para essa renovação, para essa inovação, e o Zeca, como eu chamei-lhe em tempos o gênio maior da canção popular portuguesa, porque temos outros, e temos alguns atuais, infelizmente entre nós, vai procurar sempre coisas novas. Portanto, como criador, como grande criador que vai procurar sempre, portanto, e o encontro que ele tem com José Mário Branco não terá sido por acaso, portanto, é um encontro feliz, é fundamental, portanto, para este salto em frente. Este salto em frente que eu de alguma forma designo por a gênese da nova música portuguesa. Aliás, defendo esse. Alguém resolveu ligar. A gênese da nova música portuguesa, aliás, num recente trabalho que eu publiquei, que tive a honra do Pedro apresentar exatamente há uma semana na Casa do Alentejo, portanto, uma coisa que eu chamei Amor e Vinho, da poesia luso-árabe à nova música portuguesa, séculos XI, XXI. Eu defendo, tanto que Cantigas de Maio marca a gênese da nova música portuguesa. Claro que há novíssima música portuguesa, portanto, mas que onde refiro, portanto, figuras portanto, que estão presentes atualmente, portanto, como é o caso do Janita Salomé, do Vitorino, do Rui Veloso, Sérgio Godinho, do Travante, e com tanto continuidade como o Presas, do Fausto, da Brigada Vitor Jara, do Jorge Palma ou do João Afonso.
e este marco em que há grande poesia a saber juntar, portanto, o mundo musical diversificado, os arranjos, a orquestração, até no caso da Grândola, não é? Que há aquela, o Fanheste descreve isso muito bem, que estavam para fazerem o espaço da Grândola, tiveram que gravar à noite, porque passava uma estrada junto ao estúdio onde estavam a gravar, e durante o dia, portanto, havia os carros a passarem, portanto, e não permitia que isso acontecesse. Peço desculpa. Peço desculpa. Portanto, daí, portanto, Cantigas de Maio, portanto, seja este marco fundamental, portanto, em que, como dizia, a grande poesia, portanto, se vê juntar o que é hoje, de alguma forma, portanto, a nova música portuguesa. Para já, portanto, era só. Obrigado. De facto, a próxima questão, e que volto a colocar também, e que coloca todos, que não é bem uma questão, no fundo tem a ver com a canção. Todas as canções do disco se destacam de uma forma ou de outra, mas de facto aquela que acabou por destacar mais historicamente, por motivos óbvios, foi a própria Grândola Vila Morena, cujo desenvolvimento, cuja evolução, há alguns pontos da mesma que me parecem ser ainda um pouco desconhecidos. Nasce de um poema que tem várias versões, um poema que depois acaba por ser publicado naqueles livros de letras que julgo que foi o João que referiu há pouco. No Cantar já vem uma versão da letra da Grândola Vila Morena, não temos a certeza até que ponto é que ela já seria cantada ou teria uma melodia ou não, até porque, pelo menos a narrativa corrente, oficial, é que ela só terá sido estreada ao vivo, já depois da gravação do Cantigas de Maio, em Santiago de Compostela, se bem que há quem diga que terá sido em Grândola um mês antes. E ela, por si só, as características com que acabou por ficar fixada já são o resultado também da colaboração entre o próprio José Mário Branco e o José Afonso, não só na estrutura da própria letra, mas também na própria sonoridade, na dita encenação sonora. Aquilo que queria que vocês comentassem, e o Nuno Gomes dos Santos já falou num ponto importante, que é o 29 de março de 74, é acerca dos vários usos da canção e até da ressignificação da canção a de elementos da própria canção ao longo das décadas. Uma das coisas que o José Mário Branco falava muito era de que ele considerava que houve um erro tecnológico que determinou o futuro da canção. Ou seja, que o fato de o levantar do calcanhar se ouvir como um passo terá dado a impressão de que a canção tinha o dobro do andamento pretendido e que terá confundido as pessoas de que aquilo seria uma marcha militar quase e não propriamente um coro de canto a andar, não é? E que essa associação de sentido terá sido ainda mais amplificada depois do 25 de Abril, com a associação às imagens dos militares. Portanto, queria que... E depois, obviamente, as reutilizações recentes da canção a nível internacional, mas também local, no caso do que se lixa a Troika, das grandoladas, dos cantos da grândola da própria Assembleia da República. Se pudessem falar sobre isso e sobre as vossas próprias experiências com a canção, não sei se o Pedro... Vou falar a minha experiência com a canção, que é a seguinte: o disco que eu mais gosto do José Afonso não é o Cantigas do Maio, é o Venham Mais 5. Mas sempre que me perguntam qual é o disco mais importante do José Afonso, eu digo que é o Cantigas do Maio, e a razão é a Grândola. Porque tem toda uma carga simbólica para a minha vida pessoal, e penso para a vida de muitos de nós que estamos aqui. Quer dizer, quando ouço a Grândola bem cantada, emociono-me, não sei porquê. Cheira-me a liberdade, cheira-me a coisas, a fraternidade, a solidariedade, tudo isso, ou seja, o impacto social que a Grândola teve, por ter sido escolhida até por acidente, não é a canção que era para ser escolhida para fazer de senha era o Venham Mais 5, isso já está contado, não é? Mas como a canção estava proibida, à última da hora mudaram na Renascença o Venham Mais 5 para a Grândola.
de facto, e ela hoje é cantada até por pessoas de direita como sendo um símbolo da sua própria afirmação de liberdade. Portanto, já não deixou de ser um património exclusivo da esquerda, não é? E, portanto, é uma evolução extraordinária e é feliz esse engano do José Mário Branco. Ou seja, quando ele diz que houve um erro técnico que faz com que aquilo seja uma marcha, ainda bem que é uma marcha, porque a grande parte dos hinos do mundo são em ritmo de marcha e isso não é por acaso. Quase todas as grandes canções da Comuna de Paris são em ritmo de marcha e isso não é por acaso. Porque a marcha tem um efeito, digamos, embalador e de coletivo, portanto pode ser usado para fins de marcha militar, que é aquela que, digamos, se calhar causa alguma... tem um ar um bocadinho opressivo e um bocadinho bélico, como é óbvio para os militares, mas por outro lado tem também o cariz de um coletivo de pessoas, um povo que se vai andando em conjunto, não é? Tem mesmo, digamos, ilustra sonoramente um coletivo a andar. E isso, eu sei que ele queria imitar o tipo de marcha do canto alentejano, não é? E não propriamente aquela que saiu, mas assim foi mais fácil expandir a popularidade da Grândola, certamente. Aliás, eu tenho aqui um videozinho, já agora vou passar. Eu até acho que tem lá atrás um personagem que está aqui connosco, a partir da segunda metade, que é quando vocês devem conhecer, a maior parte de vocês, mas eu acho que apesar de tudo é curioso para dar continuidade à conversa, que é o José Afonso que está à espera no aeroporto das casas do José Mário Branco, do avião que trouxe uma série de gente famosa e responde uma pergunta, que eu creio que o jornalista é o António Santos, não tenho certeza, responde uma pergunta sobre o que é que ele achou da Grândola ter sido escolhida para a senha da Revolução. E vou aproveitar agora para passar isso. Como é que tu vês, pá, o facto de ter sido a Grândola Vila Morena, já por si um trabalho de coletivismo, dar o pontapé de saída para esta grande modificação que todos nós, com grande alegria, desejávamos e agora nos encontramos? Quer dizer, isso foi um facto acidental, mas para mim enche-me de contentamento a utilização que foi feita pelas pessoas e que aliás já estava a ser feita em sessões que nós fazíamos, sessões particulares nas cooperativas, em piqueniques ou nas coletividades populares de cultura e recreio. A Grândola era um fator estimulante de congregação das pessoas, congregação emocional. Agora é que tivesse tido estas proporções e que tivesse sido esse pontapé de saída, aliás, como eu digo, sem a minha participação consciente, é uma coisa que me enche de regozijo, mas acho que temos que passar a uma fase menos emotiva e trabalhar. Organizarmos, sobretudo, as camadas populares, formar comissões, não é? Creio que neste momento é preciso congregar uma frente da esquerda, não é? E organizar sobretudo as bases. Há uma extensão enorme de pessoas apolitizadas, mas que vão neste momento entrar no circuito, vão constituir os organismos que futuramente serão a frente, de facto, revolucionária deste país. Não é? Eu tenho constatado isso, por exemplo, em Setúbal, onde surgem indivíduos da construção civil, indivíduos de toda a espécie feitio, não é? Que até há 4 dias não falavam mais do que o futebol, não é? E precisamente para mim a coisa mais calorosa e mais comovente é precisamente essa súbita politização, essa súbita consciencialização das camadas populares. Que se dizia que não estavam consciencializadas, mas que afinal demonstram um grande poder coletivo e um grande interesse em todos os problemas nacionais. Claro. Esse tipo de consciencialização que sempre se defendeu, uma consciencialização do ponto de vista da classe dominante. Não é preciso sermos doutores ou lermos os livros que convencionalmente são os órgãos de cultura oficial para nos politizarmos. Por contrário, é em contacto com a prática direta, né, das realidades, e essa prática compete sobretudo às massas populares e especialmente ao proletariado deste país. É sobretudo nessa prática que surgem os verdadeiros líderes populares e não os indivíduos vindos de cima que vão cavalgar esses movimentos. Esta intervenção é muito engraçada. Uma porque eu acho que lá atrás está o Nuno Gomes Santos, na segunda parte do vídeo, com a mulher. Ele depois que me ouviu, eu não o conhecia nessa altura, mas parece-me que é ele. Também é engraçado porque nessa altura havia autocarros de 2 andares em Lisboa. Passou lá um autocarro atrás, eu achei curioso. E é muito engraçado porque ele, na declaração que faz na parte final, imediatamente toma a ação política. Deixa a canção para trás e começa a tratar de política, não é? Portanto, a ideia de que era preciso
o povo tomar conta do seu próprio destino e tomasse o poder verdadeiramente. Estamos com 4 ou 5 dias de 25 de Abril, o Spínola ainda não queria fazer a descolonização, ainda havia muita coisa para os presos políticos que estavam a sair da cadeia, tinham saído há um dia ou dois só, não é? Havia todo um movimento que estava ali a fazer-se, e há ali um momento em que ele apela à unidade da esquerda e digamos, à intervenção, e isto também representa uma mudança completa nas canções. As canções passam a ser, durante aquela fase, instrumentos políticos para a luta concreta do dia-a-dia e da tentativa de tomar o poder já. E porque não é já, digamos, derrubar o poder, é tomar o poder. E isso depois modifica também muito as coisas. E a grândola faz essa transição. A grândola é utilizada como instrumento de combate político, primeiro como na oposição, depois na tentativa de tomar o poder, e depois com o evoluir da democracia, etc. Hoje em dia é, para ser franco, se calhar nem toda a gente vai gostar do que eu vou dizer, mas é um bocadinho canção do regime, com digamos, o bom e o mau que isso tem. Mas para mim eu acho que é bom, porque um regime que tem uma canção destas como símbolo tem, apesar de tudo, um toque de esperança que, por exemplo, a portuguesa não dá, que é o hino nacional. Muito obrigado. João, seguindo a mesma ordem. É curioso, e pensar nisto agora também que o Pedro Tadeu nos deixou aqui, pensar que logo no primeiro ano e meio a seguir ao 25 de Abril, portanto, se tinham passado 3 anos desde a edição do Cantigas do Maio, portanto, que é de 1971, como sabemos, por isso é que estamos a celebrar estes 50 anos, Natal de 1971. Portanto, passam quase 3 anos até ao 25 de Abril, e nesses quase 3 anos, o Zeca, que já tinha tido muitas canções, claro que viria a ter muitíssimas mais, mas é importante dizer que já desde a década de 60 que havia outros artistas de diversos quadrantes, do rock, do fado de Coimbra, deste universo dos cantautores, claro, e de outros universos também, e de outras geografias, portanto isto tudo ao longo da década de 60 e até aos primeiros anos 70, a cantar, a gravar em disco repertório do Zeca Afonso. Mas do Cantigas do Maio foi preciso esperar por 1974, pelo 25 de Abril, para que qualquer uma das canções do álbum, por exemplo, podia ter acontecido com o Milho Verde, alguém ter gravado o Milho Verde até 74, sendo uma canção tradicional, sobre a qual foi feito o arranjo, neste caso até pelo Zé Mário Branco. Mas não, portanto, foi preciso esperar por 74, mas depois é curioso pensar que nesse tal ano e meio a seguir ao 25 de Abril de 74, surgem publicadas em disco cerca de 20 versões, para mais de 20 versões por artistas tão diversos como a Maria da Fé, como a Amália Rodrigues, como conjuntos típicos. Portanto, na altura havia os conjuntos típicos, que é algo que às vezes é quase difícil de explicar hoje em dia, com este repertório de alguma maneira próximo de algum folclore, mas depois, sendo que na maioria era repertório de autor, mas era repertório de autor com estas afinidades, com a tal ideia de um folclore às vezes algo estático, como também se tentava fazer crer que era quase todo o uno do Minho ao Algarve. Nomes da canção ligeira, cantores emigrados, a Nara Leão no Brasil, logo em 1974, a Banda da Armada, uma banda do Batalhão de Caçadores com direção do maestro Silvio Pleno, que viria a gravar com muitos dos cantautores também a seguir a 1974. Portanto, houve uma febre de versões do Grândola Vila Morena, que claro, naturalmente teve a ver com ter sido escolhida como senha do 25 de Abril, mas como estava a dizer, podia ter acontecido que alguma das outras canções do Cantigas do Maio tivesse tido versões até 74 e isso não aconteceu. Quando eu estava a dizer há bocadinho que vinha também de outras geografias, não deixa de ser curioso e pensar a tal questão de que, e esta alegria que o Zeca mostra no vídeo logo na sequência do 25 de Abril, de a canção ter sido escolhida como senha da Revolução. Portanto, é uma alegria de a canção passar a pertencer aos outros, muitas vezes mais do que ele próprio. O
Natal dos Simples, o Vamos Cantar as Janeiras, é uma canção que muito rapidamente passou a entrar no cancioneiro dito popular. Há muita gente que não tem a mínima ideia que a canção é uma canção de autor do José Afonso. E há discos onde a canção foi incluída, onde não aparece o crédito autoral do José Afonso. O que está errado, como é lógico, de um ponto de vista mais rigoroso. Por outro, é a marca desta questão de se fazer crer que as canções servem quando chegam a toda a gente, fazem parte da vida das pessoas, e o Natal dos Simples, logo no ano a seguir à gravação pelo José Afonso, está a ser gravada em disco por um grupo espanhol, dentro deste universo da canção de protesto, pelos Nuestro Pequeno Mundo, que também andaram por cá, por Portugal. Foram, aliás, os primeiros a fazer uma versão do Natal dos Simples em disco. A Amália Rodrigues, que em 1970, e também não é um fator de sumenos realçar isso mesmo, que grava, às vezes tem-se a ideia que ela só na sequência do 25 de Abril é que publica, é que tem versões do José Afonso, por causa do single com a Grândola Vila Morena, que é publicado logo um mês, semanas depois do 25 de Abril de 74, mas ela já tinha publicado em 1970 um single com a Balada do Sino e com o Natal dos Simples. Há entrevistas na altura, agora já não me recordo quem é que levanta essa questão, de porque é que ela foi escolher estas canções, ou seja, supostamente mais inócuas, enfim, mas estar a falar em inócuas quando se está a falar do José Afonso, acho que é mais perigoso quase do que outra coisa. É importante que alguém como a Amália Rodrigues, com a importância que a Amália Rodrigues tinha, e tem na música portuguesa, mas tinha naquela altura em concreto, vai escolher para gravar o repertório de alguém que também estava num quadrante político, às vezes oposto, outras vezes não tanto. É importante também aqui conhecer o trabalho, agora estou-me a lembrar, e temos aqui o Pedro Tadeu, de um outro jornalista, do Miguel Carvalho, que lançou o livro Amália, Ditadura e Revolução, que também vem destapar algumas histórias que corriam quase em sordina, outras que não eram conhecidas, muitas outras que não eram conhecidas de todo. E depois realmente é esta questão de a Grândola Vila Morena, quando é interpretada lá fora, ser também um hino da canção dita de protesto, de querer chegar a mensagem, mesmo as geografias na Escandinávia, e conseguir mobilizar as pessoas com outras letras, às vezes cantada em português por pessoas que não dominam a língua portuguesa, mas que conhecem a história da canção. Estou a recordar, por exemplo, aqui a afinidade com a língua, claro que é muito maior, de um dos grandes cantautores catalães, o Luís Llach, que também canta a Grândola Vila Morena, e numa altura em que a Espanha, ainda um ano antes ainda da morte do general Franco, portanto, em que as coisas cá já se podiam dizer e em Espanha ainda não se podiam. Portanto, é realmente uma canção que eu ia usar a palavra universal, e acho que não estarei longe da verdade se a disser. O Charlie Haydn, o contrabaixista. É verdade, o Charlie Haydn também. Portanto, acaba mesmo por passar por vários universos geográficos, musicais, de géneros, por vários quadrantes políticos. É importante que a canção passe da esquerda para a direita, que tenha essa identificação sempre com a componente da liberdade como grande tónica, e isso é que é importante não esquecermos. Obrigado, João. Antes de mais, eu acho espetacular que tenhas um boneco do Zip Zip atrás de ti. É verdade, há bocadinho quando estávamos a falar do Zip Zip, estava a pensar nisso precisamente. Não, e já agora, olha, já que falas no Zip Zip, se me dás um minuto ainda, já não me recordo quem é que falou, acho que foi o Eduardo Raposo, nas orquestrações. É importante, e até porque, não é por termos aqui o Nuno Gomes dos Santos, mas felizmente por termos aqui o Nuno Gomes dos Santos, o Zip Zip foi uma maneira de a canção dita de protesto, e o grupo Introito, que o Nuno Gomes dos Santos fez parte, felizmente também é um dos nomes que teve essa oportunidade, esse privilégio, e nós temos o privilégio de poder usufruir dessa obra, que é os nomes que vêm dos conjuntos da década de 60, e aqui com o Til Krasman à cabeça, apesar de não só, o Pedro Osório também, de muito rapidamente, mas o Til Krasman porque era o maestro por trás do conjunto, da orquestra que estava residente do programa Zip Zip, muito rapidamente, na sequência da constituição do programa Zip Zip, portanto, do fim do programa e da constituição da editora discográfica com o mesmo nome,
de começar a haver um trabalho de maior apuramento musical nos discos dos grupos, dos cantautores que começam a gravar a partir dessa altura, ou daqueles que têm começado a gravar pouco antes, como o Manuel Freire, por exemplo, terem a oportunidade de passarem da fase da guitarra, apesar de, no caso do Manuel Freire, quem eu acompanhava a guitarra era o Fernando Alvim, portanto o acompanhante do Carlos Paredes, também não era um nome qualquer, mas havia muitos casos em que eram os próprios cantores a acompanhar-se a eles próprios, e todos sabemos, e o Nuno Gomes Santos saberá, se calhar melhor do que nós todos, como toda a gente criticava, o José, não é criticava, é quando o José Afonso tinha que se acompanhar ele próprio, aquilo era uma desgraça. Portanto, ter a oportunidade de haver outras soluções musicais, outro tipo de arranjos, vindo de gente que supostamente não é deste quadrante musical, às vezes não partilhava das mesmas ideias políticas, mas que conseguia trazer visões musicais novas, diferentes, contemporâneas, de acordo com aquilo que estava a acontecer noutras cidades, noutros países e noutros universos musicais, veio também transformar a música portuguesa, e logo a partir de 1969 e do programa Zip Zip. Passo então a palavra ao Nuno Gomes dos Santos. Então, é assim, eu acho que a Grande Vila Morena, como aqui já foi dito, nasceu efetivamente, a sua importância nasceu efetivamente porque teve essa importância política. O Zeca Afonso, no vídeo que o Pedro mostrou, sentia-se feliz, segundo ele disse, por a Grândola ter congregado as pessoas. Eu vou ler aqui um extrato do relatório da censura /transversal PIDE do espetáculo de 29 de março no Coliseu. Diz assim: Zeca, finalmente José Afonso também cantou. Mas primeiro todos os artistas deram os braços e oscilavam o corpo da esquerda para a direita, no que foram logo imitados pelo público. Interpretou Grândola Vila Morena em Milho Verde e novamente Grândola, acompanhado pelo público que berrava, creemos que intencionalmente, a estrofe "O povo é quem mais ordena". Pode-se considerar o final como apoteótico, com jogos de luzes e a incidir sobre os artistas e sobre o público. Ora, então o público berrava, segundo este documento assinado pelo agente fiscal Filipe Romeira, e então o público berrava intencionalmente a estrofe "O povo é quem mais ordena". Eu apesar de se ter escolhido primeiro Venham Mais Cinco e depois, do meu ponto de vista, felizmente escolher-se da Grândola Vila Morena, é porque congrega muito mais, como disse o Zeca Afonso. Então, a Grândola tem duas grandes importâncias. A importância musical, por fazer parte de um disco perfeitamente inovador em termos de música popular portuguesa, e do ponto de vista político, porque mesmo cantada sem arranjos e a capela, etc., congregava de facto as pessoas. E quando nasceu a liberdade, não há nada mais bonito de dizer que o povo é quem mais ordena, não é? Quer dizer, e agora tem, no entanto, um pequeno problema, é que ninguém sabe a letra. Quer dizer, todos sabem, mas ninguém sabe quando é que há de meter aquela estrofe. Por isso, já agora, eu quero dizer aqui que fui o responsável por, na Assembleia da República, todos cantarem direitinho a Grândola, porque eu levei 30 fotocópias dentro do bolso, muito bem escondido, do bolso interior,
porque aquilo que nós outra vez, a malta do Feliz Troika também foi à Assembleia da República e vimos-nos aflitos para esconder o nariz de palhaço que lá levámos, que se escondia-se em partes que eles não mexiam, pronto. E lá estávamos nós a meter a mão nas calças para tirar o nariz. A grândula saiu em porque todos tinham o papelinho à frente. Passei-os a todos e pronto, porque normalmente, uma vez que ainda com o introito estávamos a fazer uma sessão de canto livre, pronto, só para dizer que era dessas de intervenção, de protesto, de coisas assim. No cinema da Encarnação. E um dos grandes ativistas que estava lá, um major, dizia: vamos cantar a grândola. Olha que não vamos, pá, porque chegas a meio e está tudo trocado. Não, senhor, eu sei de cor. É evidente que à terceira estrofe já ninguém sabia dizer o Pepe mais ordem, não é em cada esquina um amigo, mas de resto, tudo bem. Fecho parênteses para dizer que, de facto, fiquei feliz por ser a grândola e não o Venham Mais 5. Não estou a dizer que não gosto de Venham Mais 5, como é óbvio, mas porque se fosse o Venham Mais 5, não havia oportunidade do público berrar, e berrou no Coliseu e depois veio berrar para a rua, que o povo é quem mais ordena. Eu acho que isto é muito importante. E em relação àquilo que o Pedro Teixeira disse, que é uma canção do sistema, quer dizer, Pedro... Do regime. Não disse do regime, desculpa. Ok, mas o Bob Dylan começou por ser um cantor de protesto e depois passou a ser um cantor do regime, digamos. Isso não retira nada à importância do Like a Rolling Stone, não é? Ou Blowing in the Wind. Quando nós fomos cantar a Grândola Vila Morena à Assembleia da República, é espantosa a reação do Passos Coelho, que disse: foi das maneiras mais bonitas de se interromper uma sessão na Assembleia da República. Portanto, lá está, já se estava a apropriar da própria canção, porque era bonita, era uma canção, e tal. O que ele não achou graça nenhuma foi que a gente tivesse interrompido lá a sessão, mas isso são outras histórias. A importância da grândola. Isto para retomar um bocado o tema, vinha no convite que nos foi feito para estar aqui hoje e na outra sessão anterior. Das canções, ao que se juntam muitas outras, e eu estive sempre muito perto delas, nunca estive em erro ouvido, mas estive na Sassetti, na pós-produção, por exemplo, do Pré-Histórias de Sérgio Godinho. Há uma série de canções que vão ficar eternamente ligadas à preparação e à consolidação de uma revolução. A grândola tem essa importância de congregar, e a direita que se queira apropriar disso está no seu direito, mas não vai a lado nenhum, porque de facto isto é uma canção de esquerda. E és tu que estás lá atrás, no filme ou não? Não. Mas não é igual a ti. Onde é que isso foi? Foi na Portela, foi no aeroporto da Portela. Pois eu dirigi-me, eu era soldado, tive que fugir do Estado-Maior do Exército para ir lá ao aeroporto
O problema é que depois vi muita gente. Quando eu cheguei, estava uma pequenina manifestação a subir, a descer a avenida e a subir depois a outra a seguir à rotunda, com o Álvaro Cunhal. E eu nem sabia que o Álvaro Cunhal vinha naquele avião. O que eu ia ter era com o Zé Mário Branco. Epá, atrasei-me, arruma, não arruma, não sei quantos, já não cheguei a tempo. Mas cheguei muito a tempo depois de estar com ele, de tal modo que no fim do introito, quando eu comecei a cantar solo e tal, tinha um LP preparado e tinha o Zé Mário Branco orquestral. A questão é que os tipos, muito meus amigos, como este Filipe Romeiras que assina o relatório, nunca me permitiram ter o número de canções suficientes para gravar um LP. E então não gravei esse LP com o Zé Mário Branco, mas das nossas conversas, durante anos e anos, ressaltou-se sempre o papel do arranjador, que o Zé Mário Branco desempenhou de uma forma espantosa, nomeadamente no Cantigas do Meio, e para aquilo que nos tem hoje aqui na Grândola. Eduardo? Eu começava por dizer uma coisa muito pessoal. Eu sou alentejano e a Grândola para mim tem também um significado muito, muito forte a nível sentimental. Eu cada vez, um pouco como o Pedro disse, cada vez que ouço a Grândola eu arrepio. Portanto, é uma coisa que me chega, portanto, me bate fundo muito forte. Ainda ao nascimento da Grândola em 64, naquela célebre atuação com o Carlos Paredes, depois o poema escrito a verde, penso que é a verde, portanto, que o Zeca escreve, portanto, depois envia lá para a velhinha, para a sociedade. 10 longos anos depois, de Guerra Colonial, Foto de Liberdade, a Grândola é o hino. Para mim é o hino nacional. Portanto, se alguém quiser fazer um movimento ou um abaixo-assinado, portanto, eu sou o primeiro a assinar para que a Grândola seja o hino nacional, que até a direita, felizmente, se revê no hino, mas continua para mim a ser um hino de esquerda e a ser um hino do povo. Mas a Grândola, portanto, há aqui um aspecto que penso que é particularmente importante, que no golpe militar, portanto, que dá origem, portanto, à Revolução do 25 de Abril, a Grândola, portanto, isso é dito pelo José Jorge Lotaria, é referido, portanto, a Grândola vai sinalizar à esquerda, porque, se me permite, há aqui eu leio aqui, portanto, um pequeno excerto do que o José Jorge Lotaria refere. Fiz parte de uma comissão civil de apoio aos militares, eu, o Mário Mesquita, o Álvaro Guerra, o Eugénio Alves, socialistas e comunistas, e qual é o nosso papel? Ajudar na rádio a escrever comunicados que depois foram lidos ao longo da noite. Muita gente teve a noção exata de que a viragem que se estava a dar era de esquerda, porque as canções que passavam eram as nossas canções. Não houve outro indicador. A linguagem dos comunicados era extremamente prudente, as Forças Armadas tomaram o poder, não havia nenhum fator que constasse ideologicamente a não ser as canções. Quando as pessoas ligam a rádio às 6 ou 7 da manhã para irem trabalhar, dizem: espera, está a tocar o Zeca, o Manuel Freire. De facto, a Grândola, portanto, e o canto de intervenção vai sinalizar, portanto, este movimento, portanto, e acho que aqui também vai ter um papel, se calhar é algo que não está muito bem estudado, mas vai ter um papel importante também de como teve ao longo dos anos 60 e sobretudo a partir do Zip-Zip, quando este movimento começa a ter mais força, quando vai influenciar os militares, portanto, na guerra colonial para perceberem, portanto, que era uma guerra sem sentido. Vai ter, portanto, um papel muito importante. E esta questão da agregação que o Zeca falava, portanto, a poesia, portanto, a música como um ato agregador, o Nuno falava aí na sessão eu também por acaso estive numa sessão em plena troika, uma sessão de uma homenagem aos advogados que defenderam presos políticos, e cantámos a Grândola e não fomos presos, cantámos a Grândola no Parlamento e não fomos corridos nem fomos presos. Mas
eu penso que falei nisto noutra sessão, em meados dos anos 80, quando foi o boom das rádios locais. Eu participei, portanto, também um pouco nessas coisas, e um belo dia resolvo passar a grande no final de uma entrevista que tinha feito em Almada, e o diretor da rádio local, que era mesmo local, que era no centro comercial, mal acaba o programa, vem ter comigo em pânico a dizer que vai ser despedido porque se passou a grande. Portanto, também houve um período que a grande, portanto, era felizmente um pequeno período que a grande era mal vista. Portanto, isto de alguma forma remete depois para já agora permitam-me aqui uma coisa que encontrei aqui ontem quando estava aqui a ver alguns tópicos para esta sessão, destas participações, por exemplo, o disco As Minhas Tamanquinhas 1976, onde participam 11 músicos, 11 vozes, entre eles o Kim Barreiros, por exemplo. Portanto, há esta referência do Jorge Cordeiro sobre Junita Salomé, em que o Zeca depositava mais esperanças pelas suas capacidades técnicas únicas de interpretação, portanto, nas obras de mais difícil execução. Portanto, são apenas duas referências, mas voltando agora, portanto, à grande, voltando, portanto, à importância da música e a sua relação com a política, que o Zeca ali naquele nos deixa claramente, portanto, há uma frase dele interessante, como é que da política se chega à música e da música à consciência? Eu acho que as coisas podem estar ou não ligadas, depende do lado por onde estivermos virados. Mas o que é preciso é criar desassossego. E depois aquela frase com quem me identifico muito, daí ter falado da Comuna de Paris: admito que a revolução seja uma utopia, mas no meu dia-a-dia procuro comportar-me como se ela fosse tangível. Continuo a pensar que devemos lutar onde existe a opressão, seja a que nível for. Acho que a grande luta tem muito a ver com isto. Muito obrigado a todos. Portanto, a partir de agora, haveria um momento de questões que os membros do público queiram colocar, seja por escrito, seja por intervenção oral. Não sei se alguém já pediu para intervir, talvez a Ana tenha esse registro. Questões, dúvidas, inquietações? Por enquanto ainda não temos questões, pelo menos aqui no bate-papo, mas claro, estejam sempre à vontade para manifestar a intenção de falar e ser já dado o micro, claro. Ricardo, se calhar enquanto, ou até eventualmente para dar algum alento para alguma pergunta, pegando aqui no que disse o Eduardo agora, por causa da presença do Kim Barreiros, é importante também contextualizar, porque todos sabemos quem é o Kim Barreiros, como é lógico, mas é importante contextualizar o Kim Barreiros naquela altura. Naquela altura o Kim Barreiros era um dos acordeonistas mais requisitados em disco, tal como acontecia, por exemplo, o Jorge Fontes ser um dos guitarristas, no caso de guitarra portuguesa, mais requisitados em disco, e que também passa pela obra do Zeca, quando o único disco que o Zeca grava para a Valentim de Carvalho, aquele EP, em meados da década de 60, tem a canção Ao Vila de Olhão proibida. Quando a Valentim faz a reedição do disco 4 anos depois, no final da década de 60, pede ao conjunto de guitarras de Jorge Fontes para fazer uma versão instrumental. Portanto, são dois nomes, e trabalharam juntos, o Jorge Fontes e o Kim Barreiros, o Jorge Fontes desde a década de 60, o Kim Barreiros ao longo da década de 70, que trabalham com fadistas, com cantores no âmbito do folclore, portanto têm um percurso em disco e também em atuações ao vivo e junto das comunidades imigrantes, com uma forte presença, mas neste caso concreto, e é o que aqui nos interessa, no âmbito discográfico. E muito rápido, uma outra coisa, já estamos a falar do Cantigas do Maio, se calhar é importante, já não lembro se falou no Cantar Alentejano, acho que até foste tu, Ricardo, que referiste o Cantar Alentejano, já que estamos aqui tantos, e depois cada um de nós pode levar esta palavra a mais pessoas, é importante aqui desmontar uma história que nos últimos 10 anos, 15 anos, não tem mais do que isso, que Vicente Campinas.
precisamente, que tem circulado e que agora parece-me que já está mais ou menos resolvida a dúvida junto de quem a lançou. Eu próprio cheguei a acreditar nessa autoria, portanto, do Cantar Alentejano, o poema do Cantar Alentejano, de ser supostamente não do José Afonso, mas do Vicente Campinas, com vasta obra em livro também. E a confusão aparentemente vem do facto de ele ter um poema chamado Catarina, que não tem nada a ver nem em estilo, nem em palavras, na forma, em nada, com o Cantar Alentejano do José Afonso, que foi publicado num daqueles livros, aliás, em mais do que um daqueles livros, e portanto é evidente que nunca o José Afonso, e no disco, tal como aparece bem acreditado também, nunca o José Afonso iria fazer-se passar por autor de um texto que não era dele. Essa questão surgiu, ele recordo-me ter lido um artigo no Jornal de Letras e foi com esse artigo que eu pensei, ok, pronto, isto afinal é uma daquelas coisas que se pensava que era de uma forma a verdade e afinal não portanto é do Vicente Campinas, mas depois muito rapidamente comecei a perceber, espera aí, mas esta história não está bem contada e parece-me que neste momento, apesar de ainda aparecerem às vezes e eu próprio, como estava a dizer, incorri nesse erro e incorri ao ponto de naquele livro que tu falaste no início, Ricardo, no Canta Amigo Canta, Nova Canção Portuguesa 1960-1974, que saiu em 2014, ter posto realmente na autoria do Cantar Alentejano, na autoria do texto, o Vicente Campinas. Pronto, é um dos erros, uma das gralhas que entretanto tenho apontado para uma segunda edição do livro, se ela vier a acontecer. Mas acho que é importante também desmontar isso. Já temos aqui uma mão levantada, Jorge Ribeiro. O Jorge Ribeiro terá que desativar o microfone. Aliás, ativar o microfone. Neste caso. Não é? Ora, boa tarde a todos. Tem piada eu ir entrar agora a seguir a este senhor, para este Rui Antunes. Vou falar, parece um seguimento, mas não, eu já tinha pedido a palavra antes. Vou falar um aspecto pessoal, mas eu não gosto falar aspectos pessoais que não tenham alguma importância para o geral das pessoas, não é? E então pretendo dizer que sou algarvio, juntamente com a minha mulher, e nos tempos de juventude, para mim o José Afonso, como para todos nós, José Afonso existia, não é? Mas às tantas, na escola de Faro, onde eu andava, começou a circular por entre os alunos, agora há aí um professor maluco, o gajo é um despassarado, olha, deixa a gente fazer os exames, ele vai para a sala, para o corredor, e a malta está à vontade para os exames. Está bem. Isso passou-se. Entretanto, a minha mulher também tem histórias passadas, ela é da Fuseta, passadas na Fuseta, e onde o Zé Afonso, ela até pode falar. Onde assisti antes do 25 de Abril a muitos concertos pequeninos, mas muito, muito agradáveis com o Zé Afonso. Aquelas salinhas nos... Escandinávia Bar. Também. É verdade. De maneira que, entretanto, eu vim para Lisboa estudar e aí chegou-me às mãos um disquinho pequenino, eram os tais disquinhos pequeninos, onde uma das faces dizia Vila de Olhão da Restauração. Eu sou de Olhão. E a história do disquinho bateu-me em cheio na pinha. Bateu-me em cheio de tal maneira que mudou o meu pensamento, posso dizer, o meu pensamento ideológico, político, mudou-me completamente. Portanto, essa foi a primeira chega, a primeira questão do Zé Afonso. Entretanto, continuei os estudos e evidentemente, em Lisboa, para o ambiente estudantil, nessa altura, portanto, anos 60, era o que vocês todos sabem, não é? Portanto, e tive a evolução normal desse tempo. Entretanto, portanto, dessa fase da clandestinidade, praticamente, portanto, veio o 25 de Abril. Veio o 25 de Abril, e isto para dizer, para já, que para mim a grande canção do Zé Afonso, pelas razões que disse anteriormente, é o Olhão, Vila de Olhão da Restauração, e não a Grândola.
E se bem que na Grândola eu estava na fábrica onde trabalhava e era a fábrica, uma das maiores deste país, e estávamos todos em greve. No dia 24 de abril estávamos em greve. Com a PIDE, lá embaixo, no átrio da fábrica, a olhar e a insultar-nos todos lá para cima. Portanto, de facto, foi importante, mas eu já conhecia a Grândola Vila Morena, e pronto, a Grândola Vila Morena foi importante, mas não teve o mesmo impacto, porque eu podia ter apanhado a Grândola Vila Morena e continuar a ser fácil, como muitos continuaram, obviamente, ouvindo a Grândola ou não ouvindo a Grândola. Eu tinha de ter já de trás algum empurrão, e o empurrão foi realmente a vida de olhão. Mais tarde, portanto, as coisas evoluíram, chegou uma fase da vida onde a gente tem as nossas dúvidas, e aí houve uma frase do Zé Afonso, para mim, válida até hoje. Eu sou o meu próprio comitê central. Isso foi de uma importância também libertadora. Libertadora. E de tal maneira que a libertadora, portanto, um dos desgostos que tive nos últimos anos, antes de ter ido à morte do Zé Afonso, ter ido a Setúbal, eu tive um desgosto enorme, porque eu sempre pensei, não percebo por que razão o Zé Afonso não voltou à festa do Avante. Portanto, eu assisti, no ano em que foi o Zé Afonso e o Chico Buarque, e nunca mais. Para mim, isso é um desgosto que eu trago até hoje, e pronto. Portanto, era este o meu depoimento pessoal. E desculpem a parte pessoal, mas pronto, foi assim. Obrigado a todos. Muito obrigado. Nós, é um depoimento preciosíssimo. Ele esteve programado para ir à edição seguinte, se não estou em erro, da Festa do Avante. Ele foi à de 80 e acho que a edição seguinte era a de 81, e estava no programa, mas segundo ouvi dizer, teve um problema vocal, ficou doente, houve ali uma circunstância do género e ele acabou por não atuar à última da hora. De facto, na imprensa da altura vinha anunciado, e eu próprio também me fiz essa pergunta várias vezes. Não percebia porque é que de facto ele não atuou, enfim, porque de facto só atuou uma vez. Mas ele, na sequência dessa primeira ida, ele antes não foi por motivos que vocês imaginarão, mas na sequência dessa primeira ida esteve programado ir mais uma vez. Foi mesmo à última da hora que acabou por não participar. Não sei se têm mais questões, se quererão intervir. Ricardo, há uma questão no bate-papo, sim? Sim. Uma questão colocada pelo Roberto. Boa tarde, sou um italiano. Queria perguntar a diferença entre os cantores de intervenção em Pátria e outros como Luís Cília em exílio. Isso é uma questão que dá para mangas. Não sei se os nossos convidados quererão dizer alguma coisa acerca disso. Olha, eu se calhar muito rapidamente, se me permitirem, antes de sair, porque eu vou ter que sair infelizmente daqui a 5 minutos, e já foi falado aqui o nome do Luís Cília, pronto, e é bom vir esta pergunta de alguém, portanto, neste caso no estrangeiro, o Roberto, italiano, porque o Luís Cília, estando em França, é o outro eixo, creio que foi o Pedro há bocadinho que recordou a importância na primeira metade da década de 60 do Zeca e do Adriano, e o Luís Cília realmente também, por estar em França, o que lhe permite cantar uma série de autores que cá em Portugal até 74 ou não podiam ser cantados de todo, ou aqueles poemas não podiam mesmo ser gravados em disco, portanto não valia a pena nenhuma editora apostar em determinadas gravações que já sabia que não iam passar. O Luís Cília fê-lo, cantou uma série de nomes, ele tem também um álbum neste ano, 1974, o 4º álbum dele, que é o 3º daquela série da poesia portuguesa de ontem, de hoje e de sempre, portanto gravado para o selo Moshe Naim, em Paris, em que ele realmente faz um
retrato, ele é o primeiro cantautor e é o primeiro cantor a gravar poesia do José Saramago, e falo ao longo destes 3 álbuns e no álbum de 1971 também. Portanto, mas é esta tónica da poesia que outras vozes não podiam divulgar em disco e que chega a Portugal e que também desperta consciências por aí, sendo que no início da década de 70 também em França, dentro de um universo mais próximo às vezes de algumas tendências anarquizantes, havia as gravações do Tino Flores, que aí sim eram mais diretas ainda, mas a grande poesia portuguesa, o David Mourão Ferreira, tantos e tantos autores que chegam a disco pela primeira vez na voz do Luís Cília, e é ele o autor da música do Sou Barco, para o poema do António Borges Coelho, que de alguma maneira conhecemos mais pela voz do Adriano Coelho Oliveira, portanto, e é um autor de uma obra vastíssima. Portanto, aqui com o tal contraponto com o que eu estava a fazer no início em relação à dimensão da obra, o facto de ele ter estado e ter gravado sistematicamente fora do país, mas depois de 74, quando a indústria musical se começa a transformar, o Luís Cília, na segunda metade dos anos 70, ao longo da década de 80, grava sempre com regularidade e sempre procurando outras soluções musicais, quer no âmbito da música antiga, quer no âmbito da música contemporânea, portanto nunca estagnando, e mesmo até em termos vocais ele próprio tem aulas de voz e há de facto um progresso nítido na maneira, na forma de cantar do Luís Cília desde o início da década de 60 até ele ter deixado de cantar no final da década de 80. Obrigado a todos. Obrigado nós, João. E faz o primeiro, não sei se disseste isto, que tive aqui uma falha, mas é o primeiro disco anti-guerra colonial, claro, é dele, não é? Portanto, 62. Em 1964, 64. É pela Portugal, Angola, Chão de Luta. Sim. Era esse o ponto que eu iria complementar aquilo que o João disse, bem que o João acabou por referir isso de certa forma, que é os músicos exilados em França nas décadas de 60 e primeira metade da década de 70 são diversificados. Essa diversificação é estética, mas também é política. Está o Roberto a escrever que leu os diários do José Gomes Ferreira por causa do... Pois, porque o José Gomes Ferreira tinha também outra vertente, porque o José Gomes Ferreira tinha estudado música e, portanto, tinha composto umas obras no início do século XX, tinha esse olhar, enfim, parcial sobre a música popular. Mas, de facto, o primeiro LP do Luís Cília, publicado em 64 pela Chão du Monde, por intermédio da Colette Magny, uma cantora francesa bastante importante, tem uma explicitude, por assim dizer, um lado direto que era completamente invulgar no âmbito daquilo que era um determinado tipo de canção produzida em Portugal. E esse caráter explícito vai ser marcante para outros músicos que se encontravam exilados em França, em especial no caso do próprio José Mário Branco, que começa a desenvolver, a par das canções em francês, a par das canções que ele considera passíveis de serem publicadas em disco, canções de caráter marcadamente contestatário. Como o Zoar, por exemplo. Do Jorge Glória, que era vizinho, ou a Ronda do Soldadinho, entre outras. Portanto, é muito marcante, por outros motivos também, mas muito por causa disso. Nessa fase inicial, 64, 65, é a ideia de que se pode cantar o que se quer cantar. E que cá não era assim tão fácil. Aliás, o Luís Cília abriu esses olhos e esses ouvidos, sim. Aliás, o Luís Cília teve um papel fundamental na denúncia da guerra colonial, quando cá era difícil de denunciá-la, ou denunciava. O primeiro LP, ele canta uma série de poetas africanos. Logo e para além de cantar, faz espetáculos para essa Europa fora, portanto, como faz digressões pela Europa fora, portanto, isso tem um papel fundamental, portanto, faz um percurso. Aliás, é muito curioso o encontro dele com o Manuel Alegre, quando o Manuel Alegre, portanto, quando sabe que vai ser preso novamente, portanto, foge, portanto, para Paris antes de ir para Argel. Há uma história deliciosa, portanto, eles não sei já como é que um a cortar o cabelo ao outro, portanto, e tinha um pouco de dinheiro, e o Manuel Alegre
como poeta de alguma forma repentista, como é natural aqui também, portanto, e diz um poema e o Luís Chile musicou de imediato, portanto, mas portanto, o Luís Chile de facto é uma figura, portanto, extremamente importante, que vai desde 64, faz todo este período, até a participação depois no Metro 68, com Zé Mário Branco, com Sérgio Binho, com Tino Flores, mas portanto, digamos, é esta. O Tino ainda não estava aí, o Tino ainda não estava no Metro 68. O Tino é posterior, pois. Mas de facto daí que eu considero, portanto, que o movimento dos cantores de intervenção, o Luís Chile, ainda que está no exílio, portanto, é um dos precursores, com o Zeca, com o Adriano e com o Manuel Leite como autor. Portanto, tem, digamos, este papel importante. Acho que podemos dar por terminadas as intervenções. Mais uma vez, agradeço a todos os convidados pelas preciosas intervenções e da minha parte agradeço à Biblioteca Municipal de Alcântara e à Associação José Afonso pelo convite. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada por esta moderação, e não só por esta moderação, por tantos contributos tão interessantes para este enquadramento mais geral. Obrigada também a todos os intervenientes, a todos os nossos convidados, alguns deles repetentes nas duas sessões, foram excelentes, eu voltei a aprender imenso e creio que as pessoas que nos seguiram também. Se quiserem, deixem o vosso e-mail, contactem a Biblioteca de Alcântara para poderem estar a par das iniciativas que vamos promovendo. Esta parceria com a Associação José Afonso vai continuar, mas temos também outras iniciativas, são sempre todos e todas muito bem-vindos. Muito obrigada, uma boa tarde a todos e um bom fim de semana. Obrigado também, bom fim de semana. Obrigado. Obrigada. Tchau.